O outro fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5 e 6. Comentamos aqui a interpretação equivocada de algumas pessoas que, baseado sobretudo nesse texto, vão falar de um ativismo social, de uma busca desenfreada pela justiça social. É claro que o tema justiça social, ele é tratado nas Escrituras como sendo o resultado de uma lei justa, a lei do Senhor dado a Israel e a observância daqueles princípios dados por Deus a Israel, que não era apenas uma nação espiritual, era uma nação constituída, era uma sociedade e tinha a sua lei moral, tinha a sua lei civil, as leis cerimoniais. Mas no Sermão do Monte, quando falamos de fome e sede de justiça, aplicando a vida do cristão, estamos falando daquele cristão que tem sede de viver uma vida de retidão espiritual, mas não só isso, mas não conformar-se com as injustiças e opressões que prevalecem neste mundo, né, irmão Alessandro? Então, não só a necessidade de viver uma vida de retidão, mas a partir desta vida de retidão também não se conformar com as injustiças deste mundo. Perfeito, pastor. E quando o senhor fala sobre injustiças desse mundo, não tem como a gente não contextualizar o que temos visto, né, na mídia, pessoas sendo, podemos assim dizer, discriminadas, sendo esquecidas, pessoas que não são culpadas sendo condenadas. Isso. E pessoas condenadas sendo tidas como justas. E o Sermão do Monte vai nos dizer isso, olha, um súdito deste reino, ele não pode se conformar com isso, ele tem que ter fome e sede. Essa expressão fome e sede, uma linguagem que utiliza-se de uma gramática muito rica, porque ela pega o desejo. Imagine alguém que está no deserto querendo beber água, saciar a sua sede, ou alguém que está caminhando há dias sem comer e vê uma comida, ele tem tanto desejo de pegar aquela comida, aquela água e beber. Aí Jesus usa essa símile e diz, olha, desse mesmo jeito deve ser o súdito do reino. Ele não deve compactuar com injustiça, porque no mundo em que vivemos existem injustiças em todas as áreas, pastor, não é? Nós temos visto aí na questão da distribuição social, nos tribunais, não é? Nós temos visto isso no âmbito político, nós temos visto isso no âmbito de empresas. Quantas pessoas, pastor Nadir Jackson, não têm sofrido, por exemplo, intempéries, injustiças em empresas por causa de sua fé? É verdade. Por exemplo, alguém que não é crente, não gosta daquele que é, o que é que ele vai fazer? Vai cometer injustiças. E Jesus disse, olha, tenham fome e sede de justiça. Glória a Deus. Não aceitem isso. A melhor coisa é quando isso reflete na vida de um cristão, porque independente de quem seja, ele vai aplicar a justiça, ele não vai ter partidarismo. Não é? Porque esse aspecto aqui, ele quebra essa ideia do partidarismo. Porque eu sou amigo de fulano, eu vou priorizá-lo em detrimento de ciclano. Eu escutei uma vez uma palavra de um determinado ministro que diz assim, ele disse assim, entre instituições e pessoas, as instituições elas prevalecem. E eu parei para pensar, eu disse, é verdade. Agora, e quando aquela instituição está equivocada? A pessoa vai sofrer por isso? Será? Não é? Por exemplo, deixa eu citar aqui, um funcionário, pastor, que trabalha em uma empresa e passa do horário, por exemplo, não é? Passa do horário de trabalho, ele merece receber aquele valor. Mas eu sou crente, um exemplo, eu sou o gerente. Será que eu vou ter que priorizar a instituição em detrimento da pessoa? Aí Jesus disse, tenha fome e sede de justiça, seja justo. É o que lá Provérbios diz o seguinte, que o juiz, eu estou parafraseando o que ele diz lá no capítulo, não lembro agora o capítulo, mas ele diz assim, que do juiz se espera a justiça, a equidade, a retidão. Então, pastor, em outras palavras, esse ponto, sede e fome de justiça sejam justos, não recebam subornos, não é? Não condenem o inocente. Isso é uma característica do reino. Isso é uma característica do súdito deste reino. E quando alguém olha, vai dizer, opa, esse súdito aqui é diferente. O reino dele, o rei dele é diferente do nosso.